Olá a todos. Quem vos fala são os alunos do CEF da Escola EB23 de Marvila do curso IRC. Eu sou o Cláudio Marques, junto. Gonçalo Santos. Bem-vindos ao canal da Hardware da turma do CEF IRC. Neste vídeo vamos falar sobre os discos rígidos ou os discos duros. Atualmente são utilizados dois tipos de discos, os HD e os SSD. Durante o vídeo vamos explicar-vos o que são e como funcionam cada um deles, e ainda vos iremos falar sobre as grandes diferenças entre os dois. Explicamos ainda o que significam alguns conceitos que são associados aos discos e que vocês precisam de saber o que significam, para poderem saber o que estão a comprar quando vão à loja comprar um disco. O disco rígido ou disco duro é uma memória de massa, ou ainda memória secundária. É a parte do computador onde são armazenados os dados do disco rígido e uma memória não volátil, ou seja, as informações não perdidas quando o computador é desligado. Vamos falar agora sobre os dois tipos de discos rígidos. Vamos começar pelos HD. Popularmente chamados também de HD, derivação de HDD, do inglês Hard Disk Drive, é composto por circuitos elétricos e magnéticos e serve para armazenar arquivos, programas, jogos e todo o tipo de conteúdo que se deseja manter no computador. O sistema é, na verdade, mais um tipo de memória que existe dentro de um PC. No entanto, ao contrário da memória RAM, consegue manter arquivado o conteúdo mesmo depois do computador ser desligado. Vamos agora explicar como funciona um HD. O HD é constituído pelos seguintes componentes. Disco operado. Os discos são de alumínio e são cobertos por um material magnético e por uma camada de material protetor. Ficam posicionados sobre o eixo, que é responsável por fazer girar o disco. Eixo. O eixo é responsável por fazer girar os pratos. É normal encontrar discos que giram a 7200 RPM, rotações por minuto, mas há modelos que alcançam 10.000 rotações. Até há pouco tempo atrás, o normal era encontrar discos rígidos a 5400 RPM. Quanto mais rotações melhor, mais rápido é o disco a aceder aos dados. Cabeças de leitura. Para coordenar o movimento das cabeças de leitura, os HDs têm um dispositivo especial, chamado atuador. A gravação e a leitura dos dados são feitas através de pequenos ímãs existentes nas cabeças de leitura do disco rígido. Esses ímãs são muito precisos, o que permite a gravação de faixas com centésimos de milímetro. Braço de leitura. A movimentação do braço do disco é feita através de dois poderosos ímãs, um em cada lado do braço. O braço de leitura é feito de alumínio para ser ao mesmo tempo leve e resistente e suportar a grande velocidade com que os discos giram. A passagem de correntes elétricas faz com que a potência do ímã seja alterada, o que faz com que o braço e as cabeças de leitura se desloquem. Atuador. O atuador faz com que o braço se movimente para se poder efetuar a leitura do que está guardado no disco. É ainda muito importante dizer que durante o processo de fabrico, o HD é mapeado em setores, cada um com o seu endereço físico. É criada uma tabela onde ficam gravadas as posições desses setores, que mais tarde será utilizada pelo sistema operativo para organizar as informações que estão gravadas. No fundo, um setor é a menor porção física de um HD, ou seja, um endereço que está gravado no próprio disco rígido e que tem um tamanho de 512 bytes. Temos também de vos falar de outro conceito essencial também, o cluster. O cluster é um conjunto de setores que o sistema operativo reconhece e que usa para gravar as informações lógicas. O cluster é a menor unidade de informação lógica. Num setor, a informação contida é física, positivo ou negativo, magnetizado ou desmagnetizado, 0 ou 1. Num cluster, a informação contida são dados ou informações que são interpretadas pelo sistema operativo. Agora que já explicamos como os HDs funcionam, vamos falar sobre os discos SSD. Os Solid State Drives são uma nova tecnologia de armazenamento. Na verdade, não têm nenhum disco. São formados apenas e só por circuitos integrados e no seu interior não há partes móveis, o que faz com que sejam absolutamente silenciosos, aqueçam menos, sejam mais rápidos e menos sujeitos a danos físicos do que o disco rígido. Os dispositivos utilizam memória flash, tecnologia semelhante às utilizações dos cartões de memória e pendrives. Agora que já vos explicamos o que são os discos SSD e os HD, vamos compará-los entre si em relação ao preço, à capacidade do disco, à velocidade e à durabilidade. Vamos lá. Preço. Os SSDs são mais caros do que os HDs, em valor por gigabyte, podendo custar pelo menos 50% a mais do que os HDs normais. Como HDs são mais antigos, permanecerão menos caros no futuro próximo, mas a diferença de preços entre HDs e SSDs tende a ficar cada vez menor. É claro que um SSD vai deixar o teu computador ou portátil mais caro, mas no futuro, cada vez mais próximo, os preços vão descer. Capacidade. Unidades de SSD com maior armazenamento podem ser muito caras, enquanto 500 GB é considerado um disco rígido padrão básico para qualquer sistema.
Preocupações com preços podem te fazer optar por um SSD de menor capacidade, com preço mais baixo. Velocidade. Um PC equipado com SSD vai funcionar muito mais depressa. Isto porque liga em questões de segundo. Um disco rígido requer muito tempo para carregar as definições do sistema operativo, uma vez que a agulha tem de aceder ao disco e ao setor específico onde está o sistema operativo, o que atrasa o arranque do computador durante o uso normal. O HD continua a ser mais lento do que um SSD. Por fim, vamos falar da durabilidade. Os SSDs não têm partes móveis e por isso é mais provável que mantenham os teus dados seguros. No caso de deixares cair o portátil, a maioria dos discos rígidos podem danificar a agulha de leitura ou gravação. Apresentamos-vos uma tabela com as características de que falamos e que permite que vocês percebam melhor do que falamos. Agora que já acabamos de explicar o que são os discos rígidos e os comparamos, vamos falar das ligações destes discos à placa-mãe. Podemos ligar um disco à placa-mãe de várias formas. Há vários tipos de ligações, algumas mais lentas, outras mais rápidas. Integrated Drive. Agora que já acabamos de explicar o que são os discos rígidos e os comparamos, vamos falar das ligações destes discos à placa-mãe. Podemos ligar um disco à placa-mãe de várias formas. Há vários tipos de ligações, algumas mais lentas, outras mais rápidas. Integrated Drive Electronics foi lançado em 1986. Foi o primeiro padrão que integrou a controladora com o disco rígido. Inicialmente o padrão ATA também era conhecido como IDE e com o surgimento do SATA foi renomeada para PATA. SATA, ou Serial ATA, é uma tecnologia de transferência de dados entre dispositivos de armazenamento em massa e um computador. Fornece melhores velocidades e consequentemente cabos menores, que ocupam menos espaço na placa-mãe, o que simplifica a vida de utilizadores e fabricantes de hardware. Para além de obter ótimas velocidades, 150 MB por segundo, é praticamente imune a ruídos, o que explica que tenha sido adotado como padrão da maioria dos computadores atuais. SATA 2. O SATA 2 é igual ao SATA normal, só que a velocidade é maior, 300 MB por segundo. SATA 3. O SATA 3 é igual ao SATA 2 e ao SATA, só que mais uma vez aumenta a velocidade, 600 MB por segundo. Agora vamos falar de alguns conceitos importantes que estão relacionados com os discos e que vocês devem conhecer para perceber melhor que discos devem comprar quando vão a uma loja. Os conceitos que nós achamos essenciais são: RPM, número de vezes que o disco gira por minuto. Buffer, pequena memória onde fica guardada a informação temporariamente. E o controlador, circuito que permite que o processador comunique com o disco rígido. Por fim, vamos deixar um link de um vídeo muito bom e curto que retrata a história e a evolução dos discos rígidos. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal de hardware do CEF IRC de Marvila. Subscrevam o canal de hardware do CEF IRC de Marvila.